Se liga na dica dessa semana, vamos falar com Marcos sobre mindset, modelo mental. Marcos, ele é sócio palestrante e facilitador da Lumen Treinamentos, psicólogo formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialização em recursos humanos pela FAAP e atuou por mais de 18 anos em RH em empresas nacionais e multinacionais. Marcos, conta pra gente qual o modelo mental ideal para que a gente possa passar nesse momento tão diferente de forma positiva e no final fortalecidos. Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para falar com vocês sobre mindset ou modelo mental. O que é modelo mental? Modelo mental é a maneira como a gente interpreta o mundo, interpreta as situações que acontecem com a gente. E esse modelo mental, ele vai estar muito linkado às nossas crenças, às nossas verdades. Crenças que fomos criando ao longo da nossa vida. Situações e experiências que nós tivemos vão gerando nossas verdades. E os nossos comportamentos vão estar baseados nessas nossas verdades, que por consequência vão determinar resultados ou impactos nas situações em que a gente está se relacionando. O que acontece é que dentro da metodologia que a gente trabalha, existem dois tipos de modelos mentais. Um modelo mental em que nós temos uma visão mais limitada de mundo, uma visão em que muitas vezes só existem duas opções, a minha e a errada. E como é para você lidar com alguma coisa que está errado? Muitas vezes não é simples, não é verdade? Então, esse primeiro modelo, que é essa visão limitada de mundo, a gente chama de uma visão dentro da caixa, em que nós estamos focados em nossas necessidades, objetivos e desafios. E quando a gente está focado nessa necessidade nossa, a gente consegue perceber o outro? A gente consegue enxergar o outro nas necessidades dele? Muitas vezes não. Com esse foco em nós mesmos, a gente não consegue enxergar o outro como uma pessoa. A gente enxerga o outro, muitas vezes, como um objeto. E esse objeto, ou ele vai ser um meio para conseguir o que eu quero, ou ele vai ser um obstáculo que vai me atrapalhar, então eu vou culpar, vou criticar, ou ele vai ser simplesmente uma irrelevância, onde ele não tem a mínima importância para mim. É o que a gente fala de um modelo mental dentro da caixa. Um modelo mental voltado para si mesmo, em si mesmado. Quando a gente vai para fora da caixa, a gente enxerga o outro como uma pessoa tão importante quanto a gente. A gente enxerga o outro nas necessidades dele. Então esse outro tem necessidades, objetivos e desafios que podem ser diferentes dos meus. E está tudo bem. Quando eu enxergo o outro dessa maneira, entendendo as necessidades dele, eu procuro ajustar os meus esforços e levo essas necessidades em consideração para atuar com esse outro. Entender a necessidade do outro não significa ter que suprir essa necessidade. Não significa concordar com o que o outro está me dizendo. Significa entender o comportamento do outro. E ao entender o comportamento do outro, eu tenho condições de me comportar de uma melhor forma com esse outro, de adaptar os meus comportamentos à maneira como esse outro está fazendo. É o que a gente chama de ter uma visão fora da caixa. Essa visão dentro e fora da caixa vai determinar a maneira como eu vou tratar a outra pessoa. Porque se eu enxergo que ele está errado, às vezes eu ajo de uma maneira muito dura com ele. Quando eu percebo o outro, quando eu enxergo o outro, eu tenho uma atitude mais empática. Ter empatia é se colocar no lugar do outro com os recursos do outro, entendendo qual é a necessidade do outro, qual é o nível de experiência do outro, qual é o sentimento do outro. Ou seja, o que a gente quer trazer aqui para vocês é que essa visão de mundo vai determinar as consequências e os impactos que a gente vai trazendo no mundo. A dica que eu dou neste momento de pandemia, de crise, em que muitas vezes a gente fica com esse isolamento social que nós temos, que eu caracterizo um pouco diferente, caracterizo que a gente está no isolamento físico, porque se fosse social não estaria falando com vocês nesse momento. Então, neste momento em que a gente convive muitas vezes 24 horas por dia com as pessoas da nossa família,
em que a gente lida com os nossos colaboradores, com o nosso chefe à distância, que a gente tem uma atitude mais colaborativa, uma atitude de compreender o outro, entendendo que ele é uma pessoa e que às vezes os objetivos deles vão ser diferentes dos meus. Ok? Então, a grande dica neste momento é: esteja mais fora da caixa, para que a gente tenha resultados mais relevantes. Um abraço.